Estados brasileiros, como o Rio de Janeiro, divulgaram um calendário de reforço contra a Covid-19 com a vacina bivalente. Sobre isso, a gente conversa agora com a Carla Domingues, pesquisadora e consultora temporária da Organização Pan-Americana de Saúde. Doutora, bom dia, bem-vinda. Obrigado pela presença com a gente aqui nessa manhã de sábado. Bom dia, Vitor. Bom dia, Elisângela. É um prazer falar com os ouvintes da Jovem Pan. Doutora, qual a previsão a partir de agora? Essa deve ser a única aplicação esse ano? Vai ser uma vacina que vamos receber de forma anual? Já se sabe isso? Porque essa era uma dúvida, né? Quando começou a aplicação da vacina contra a Covid, né? E ainda havia aquela oferta escassa, né? Não havia doses suficientes. A liberação foi sendo feita aos poucos, por faixa etária, e não havia uma clareza, né? De como seria o calendário. Agora, passados quase 3 anos já do início da pandemia, já se sabe? A gente vai receber a vacina da Covid uma vez por ano? Ou vai ser uma frequência maior? Como é que vai funcionar essa campanha agora e os próximos passos, doutora? Vitor, apesar de nós já estarmos com 3 anos com a pandemia, né, e essa vacinação, nós ainda não temos essa resposta. Nós precisamos acompanhar como esse vírus vai circular nos próximos anos. A gente ainda não tem o que nós chamamos a conhecimento da sazonalidade, né? Qual é o período que o vírus circula para definir quando é a melhor vacinação. Então, neste momento, o Ministério da Saúde, acertadamente, está definindo a vacinação bivalente, né? Que é a nova composição da vacina, com o vírus original, aquele que surgiu primeiramente, agora já incluindo a variante Ômicron, para a população de maior risco de adoecimento, de complicações e óbitos, né, que são os idosos, as pessoas com comorbidades, gestantes, né, a população indígena, entre outros grupos prioritários. Então, essa vacinação será feita escalonadamente com essa nova vacina, mas uma decisão acertada para este ano. Então, a gente vai ter que aguardar para ver se o ano que vem também teremos que vacinar e principalmente se vamos ter que incluir outros grupos, como aconteceu na primeira, e segunda e terceira onda, onde a gente vacinou toda a população brasileira. Lembrando que as crianças também fazem parte desse grupo e é o grupo que está com a menor cobertura vacinal. Então a gente precisa atualizar a vacinação das nossas crianças. E é importante falar que em março, então, será o restante da população, é isso, doutora? Agora os idosos, como a senhora disse, né, esse público-alvo, e em março, então... Destes novos grupos, de novo, nós estaremos trabalhando com grupos de risco. Nós não iremos vacinar a população toda com essa nova vacina com a composição bivalente. No entanto, as pessoas que nunca foram vacinadas ou que estão com o esquema atrasado com uma dose, vai poder receber a vacina monovalente, que é aquela primeira vacina. Então, ainda continuaremos atualizando o esquema vacinal, né, de quem não completou o esquema primário, né, com pelo menos 2 doses. Mas esta vacina bivalente, essa nova composição, ela será oferecida neste momento exclusivamente para os grupos de risco definidos pelo Ministério da Saúde. E o que é, doutora, a vacina bivalente, afinal? Muita gente não sabe, né? A gente usa esse termo, mas é importante explicá-lo. A vacina monovalente e a vacina bivalente, quais as diferenças? O que é? Então, a monovalente é aquela que teve o vírus original, aquele vírus que veio de Wuhan, da China, lembra que onde teve aquele primeiro surto e que se espalhou pelo mundo e virou a pandemia. Aí esse vírus foi acontecendo mutações, nós passamos pela Delta, pela Gama, e agora o vírus que mais está circulando é o Ômicron. Então, essa nova vacina, ela tem o vírus original, aquele inicial, mas também tem esse vírus Ômicron. É que nem a vacina da influenza, que tem 3 vírus, que todos os anos a gente atualiza de acordo com aquele vírus que está mais circulando. Então, essa possivelmente será a tendência da vacina da Covid, até que essa doença diminua drasticamente, a gente volte a ter poucos casos, né? A Covid, ela foi uma doença que já existia, ela não era uma doença nova, só que ela cometia muito pouca gente, então não havia necessidade de vacinação. Então, enquanto a gente não chegar nessa situação de que a Covid deixe de ser uma doença que acometa muitas pessoas, possivelmente ainda teremos que continuar vacinando, em especial, os grupos de risco, aqueles grupos que têm maior risco de adoecimento, complicações e óbito. Koba, sua pergunta? Primeiro, muito bom dia, doutora. A minha pergunta é sobre algumas pessoas, por exemplo, como gestantes, lactantes, estão liberadas para tomar essa nova vacina, a vacina bivalente?
Sim, elas estão liberadas e elas fazem parte do grupo. Então, possivelmente, a partir de março, né, o governo vai começar a convocar outros grupos. Neste momento, só estão sendo convocados os idosos em função da quantidade de vacinas, né? O governo não recebeu vacinas suficientes para convocar todo mundo ao mesmo tempo. Então, por isso que vai haver o escalonamento. Mas gestantes, sim, são indicadas e elas são um grupo de risco importante de adoecimento para a Covid. A gente não pode negligenciar a vacinação da Covid na gestante. É importante a gente falar que em abril também vem aí a vacinação contra a gripe, como a doutora acabou de explicar também, e que o governo federal deve fazer uma campanha aí para reforçar poliomielite e sarampo. São duas doenças que não podem ser esquecidas. Nós temos que lembrar que nós temos um calendário infantil com 17 vacinas. Né? Então, todo pai tem a responsabilidade de manter essa caderneta de vacinação da criança atualizada, né? Essas 17 vacinas compõem a vacinação até o segundo ano de vida, sendo que a maioria está no primeiro ano de vida até 12 meses. Então, a gente precisa fazer com que os pais entendam que mesmo que a doença não esteja acontecendo mais, como é o caso da poliomielite no nosso país, felizmente o último caso aconteceu em 1979, mas ela ainda é endêmica em outros países. O que nós estamos vendo? Países com baixas coberturas vacinais estão voltando a ter pólio. Pólio é uma doença grave, uma doença neurológica, que a criança acorda, vai dormir com febre e amanhece sem andar. É uma vacina que pode matar, uma doença que pode matar. Então, a gente precisa alertar que nós estamos livres dessa doença no nosso país, mas ela não está livre no mundo. Então, se a gente deixar de vacinar nossas crianças, nós corremos o risco de voltar a ter pólio no nosso país, né? Então, esta campanha que vai ter, né, estimulando a vacinação de sarampo, né, que também é uma doença grave, que também pode levar ao óbito, né, são doenças que estão sendo chamadas prioritárias, mas não esqueçam de vacinar para as demais vacinas. Por isso é importante que pais compareçam aos postos de vacinação e sempre deixem as suas crianças com a caderneta de vacinação atualizada. Agora, doutora, nessa semana o governo federal anunciou que o Ministério da Saúde não vai mais divulgar diariamente os números da Covid. Essa atualização vai passar a ser feita de forma semanal. Queria uma avaliação da senhora em relação a essa decisão e sobre se a senhora espera um aumento de casos agora, depois do Carnaval. A gente sabe que tem um certo delay, né, até que a gente tenha os números de fato, né? O feriado foi nessa semana, a comemoração foi nessa semana, né? Nem é um feriado para ser mais preciso, mas foi nessa semana o Carnaval e aí demora um certo tempo até que haja, de fato, a confirmação se houve ou não aumento de casos, né, que haja o diagnóstico das possíveis pessoas contaminadas, né? Mas a previsão da senhora e de outros especialistas que acompanham essa questão é de um aumento de casos agora passado o Carnaval e a avaliação da senhora sobre a interrupção da divulgação diária? Então, o primeiro ponto da interrupção da divulgação diária. Ela é necessária, nós não estamos tendo mais casos, né? Já temos dias que sequer tenha ocorrido nenhum óbito. Então, não se justifica mais todo dia estar fazendo essa atualização. Então, quando a gente faz essa atualização diária? Quando nós temos números gigantescos e a população precisa entender a gravidade, né? Nós tivemos época em que tinham 3 mil casos por dia. Então, naquele momento, sim, se justificava essa atualização diária. Agora, felizmente, e a gente tem que deixar claro que por conta da vacinação, essa diminuição da doença, ela está quase sendo pouco, né, com poucos casos, então não se justifica mais essa atualização diária e sim semanal e possivelmente logo nós passaremos a ter uma divulgação mensal até semestral de acordo com a evolução da doença. Mas para que isso aconteça é necessário que a população continue comparecendo nos postos de vacinação e que mantenha a vacinação em dia. Em relação à sua pergunta do Carnaval, nós podemos ter uma elevação de casos, sim, né? Nós vimos a aglomeração das pessoas na rua, isso é salutar, né? Do Carnaval, a gente sabe que a gente vai ter um monte de gente na rua, mas a maioria da população brasileira está vacinada. Então, nós não voltaremos mais a ter 3 mil casos por dia, né? Por conta de que nós temos a grande maioria da população já com 2 doses. Então, é isso que precisa continuar esse monitoramento diário agora, mas sem necessidade de divulgação diária. O Ministério continua monitorando diariamente. Agora, a divulgação é que não será feita mais diária, e sim semanal.
Se houver essa mudança do comportamento em uma rápida elevação, possivelmente o Ministério da Saúde voltará a fazer essa divulgação diária. Mas, nesse momento, pela situação epidemiológica, não há mais essa necessidade dessa divulgação diária e sim semanal. Agora, esse monitoramento que o Ministério da Saúde faz, né, ele vai nos permitir dizer se esse aumento de casos que poderá acontecer no carnaval, após o carnaval, será significante ou não. Eu acredito que não. Eu acho que nós vamos ter aí um aumento de casos, podemos chegar a ter 50, 100 casos até por dia, mas nós jamais teremos 3 mil casos, né? Nós efetivamente fizemos uma vacinação correta, nós temos quase 100% da população com a primeira dose, em torno de 90% da população com a segunda dose, mas ainda temos o dever de casa de continuar vacinando com os reforços, né? É isso que vai garantir que a gente não volte a ter 3 mil casos por dia. Koba, sua pergunta? Doutora, sobre isso que a senhora vinha falando mesmo, a respeito da maioria da população estar vacinada. Quero perguntar sobre o índice de imunização no Brasil. A gente já tem um número satisfatório de pessoas vacinadas ou ainda há muitas pessoas que resistem? O preconceito foi vencido em relação à vacina? O que a senhora avalia sobre o índice de imunizantes no Brasil, de pessoas imunizadas, aliás? Nós temos uma das maiores taxas de cobertura do mundo em relação à segunda dose, né? Quase 90% de doses feitas. Mas num país continental como o Brasil, nós ainda temos 15 milhões de pessoas que sequer tomaram a primeira dose. Então, isso representa muitas vezes um país, dependendo da região, né, de outras localidades. Então, você veja, né, apesar de nós termos uma elevada cobertura vacinal, ainda há uma população que resiste à vacinação. E essa população viu que ninguém teve complicações sérias, que não teve grandes eventos adversos que causassem sequelas gravíssimas na população. Os eventos adversos são leves, como dor local, um pouco de febre, mal-estar, que passam logo, como qualquer vacina. Então, a gente já tem hoje dados suficientes para dizer que a vacina da Covid é uma vacina segura, ela mostrou a sua efetividade interrompendo a doença, né? Nós não temos mais aquele número elevado de casos. Então, esses 15 milhões de pessoas que não foram vacinados, né, devem comparecer aos postos de vacinação para garantir que eles não adoeçam. Porque quem é que está adoecendo hoje? São justamente essas pessoas que estão com o esquema incompleto, né, que não tomaram as 2 doses ou que sequer tomaram nenhuma. Então, é isso que a gente precisa convencer. Esse pequeno grupo, que nosso país é gigantesco, né, nós estamos falando de 15 milhões de pessoas, né, que compareçam aos postos de vacinação e sejam vacinados para que eles protejam a sua vida. E, principalmente, um dado importante, né, vacina é uma responsabilidade social. Quando eu me vacino, eu protejo o meu pai, que às vezes está com câncer, que está com doença grave e que não pode ser vacinado naquele momento. Eu protejo o meu filho, que tem uma doença autoimune, que não pode ser vacinado. Eu protejo o coleguinha do meu filho, que está na escola, que não pode ser vacinada. Então, é uma proteção coletiva. Então, a nossa responsabilidade não é só pensar em si e falar assim, não, eu estou me vacinando para cuidar de mim. Eu estou me vacinando para cuidar de mim, mas para cuidar de toda a minha coletividade. Ok, ouvimos aqui Carla Domingues, pesquisadora e consultora temporária da Organização Pan-Americana de Saúde. Obrigado mais uma vez, doutora, pela presença. Bom final de semana. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e convocando a população. Compareça aos postos de vacinação, se vacine, porque é dessa forma que a gente vai continuar com a nossa população protegida. Muito obrigada. Muito bem.